Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitrust, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. E nesta segunda temporada, a cada episódio, Vivian Fraga, âncora e coordenadora de podcasts, e Flávia Chiquito, diretora de publicações, e convidados especiais do IBRAC conversarão com representantes do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário, além de empresários e acadêmicos, entre outros especialistas da área, dando um giro 360 no antitrust e trazendo conteúdo de qualidade para você, nosso ouvinte. Fiquem ligados e curtam o programa. Olá, este é mais um episódio da série Conversando com o Tribunal do CAD, do IBRAcast, onde entrevistamos os ilustres conselheiros da atual composição do Tribunal do CAD, para compartilharem as suas trajetórias e para falarem sobre temas de grande repercussão no CAD. Para esse episódio do IBRAcast, teremos o prazer de entrevistar o mais novo conselheiro do Tribunal do CAD, Vitor Oliveira Fernandes, que, apesar de ser o mais recém-empossado conselheiro, ele já tem aí uma trajetória no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Então, até brevemente, para apresentar o Vitor, que é membro do Conselho desde junho de 2022, o Vitor, ele é doutor em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito de Estado e Constituição pela Universidade de Brasília e graduado em Direito pela mesma instituição, é servidor público federal da carreira de especialista em regulação de serviços públicos de telecomunicações da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, foi assessor jurídico da subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil, na Presidência da República, de 2016 a 2017, com atuação perante a subchefia de políticas de infraestrutura e chefe de gabinete do CAD, 2017 a 2019. Também foi chefe de gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal, de 2019 a 2022. E aí, para a condução do episódio de hoje, eu tenho o prazer de contar com a participação de dois dos coordenadores do recém-criado Comitê Jovem do IBRAC, que é o IBRAC Júnior. Então, uma honra inaugurar esse comitê, esse episódio, né, do Comitê do IBRAC Júnior, com a presença do conselheiro Vitor, e é um comitê destinado à nova geração de advogados e economistas que atuam na área de direito concorrencial. Os coordenadores que vão liderar aqui esse episódio é o Luiz Eduardo Jair, que é advogado do Tosini Freire, e Catarina Lobo Cordão, advogada no Pinheiro Neto Advogados. Então, eu vou passar a palavra para vocês, conselheiro Vitor, Luiz e Catarina, é um enorme prazer tê-los conosco. Obrigado, Flávia, um prazer estar aqui com vocês, Catarina e Vitor também. Conselheiro Vitor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter topado aí inaugurar o nosso grande projeto, que é o IBRAC Júnior, aí abrir um espaço para toda a ala jovem, todo mundo que está iniciando suas carreiras, aí dando os primeiros passos, poder participar de forma mais ativa aí do IBRAC. A nossa ideia é formar uma rede de profissionais atuantes em direito da concorrência, comércio internacional, direito do consumidor, compliance, todas as áreas que giram ali em torno do IBRAC, e pegar bem o nicho do pessoal que ainda está começando a carreira. Então, a gente está surgindo com esse grupo e a gente convida a todos para fazerem parte. A gente não tem limite de idade, os únicos requisitos é ser associado do IBRAC via pessoa física ou jurídica e ocupar, no máximo, o cargo de sênior ou correlato nos respectivos escritórios. Vou passar um pouco a palavra para a Catarina também, que está aí junto comigo nessa, no IBRAC Júnior. Boa tarde, conselheiro Vitor, boa tarde, Luiz, boa tarde, Flávia. É um prazer estar aqui e para divulgar o IBRAC Júnior, gente, as inscrições já estão abertas no site do IBRAC e nós já temos mais de 50 inscritos.
Em breve, sem querer dar um spoiler, vamos fazer um evento de lançamento nos próximos meses, então quem tiver interesse pode se inscrever por lá. Bom, acho que feitas as apresentações e as considerações iniciais aí do nosso grupo, vamos passar para o bate-papo com o nosso convidado especial, conselheiro Vitor. Bom, conselheiro Vitor, para iniciar aqui o nosso papo, a gente nota que você teve uma rápida ascensão na carreira pública, muito claro por causa do seu reconhecido mérito e a sua sólida formação acadêmica. Então, a gente gostaria que se você pudesse compartilhar um pouco com os nossos ouvintes sobre a sua trajetória até chegar à posição de conselheira no Tribunal do CAD. Como é que foi? Como que o Vitor chegou até essa posição? Tudo bem, gente? Boa tarde. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês, Luiz, Catarina, Ricardo e Flávia. Queria agradecer pelo convite em participar desse primeiro episódio do IBRACast Júnior. Realmente uma honra, um privilégio estar aqui. A gente que acompanha a política de defesa da concorrência há muitos anos nutre naturalmente um carinho, uma admiração muito grande pelo IBRAC. E, por mim, da minha parte, é sempre um privilégio muito grande participar dos eventos e de qualquer iniciativa do IBRAC, portanto, sempre contem comigo para esses convites. Luiz, assim, eu tenho aí, acho que já 8 anos de carreira pública, né? Sou servidor público da Anatel, e eu acho que, bom, a minha vinda para o CAD, ela surgiu de um movimento muito natural, de interesse pela área. Desde a graduação, eu fui estagiário no CAD, lá no ano, acho que de 2011, 2010, salvo engano, logo quando se estava votando, implementando a nova lei. Tive essa oportunidade de ser estagiário no CAD e, de alguma forma, esses temas de regulação e concorrência sempre foram do meu interesse aí durante os meus anos de graduação. Então, fiz todas as minhas pesquisas desde a graduação eram voltadas para essa área. E quando eu ingressei no serviço público, fui trabalhar na Anatel, né, na Agência Nacional de Telecomunicações, e lá a gente também tinha uma interface muito grande com concorrência, né? A Anatel tem uma superintendência de competição e tem vários temas de competição que são tratados dentro da agência. Depois de um tempo na Anatel, de chegado lá, eu passei um tempo trabalhando na agência e depois fui cedido para a subchefia de assuntos jurídicos da Presidência da República. E lá continuei trabalhando com temas relacionados à regulação e concorrência. Lá eu atuava principalmente na consultoria jurídica da subchefia adjunta de infraestrutura. Então, a gente basicamente dava pareceres relacionados a atos normativos, decretos, medidas provisórias, nos setores de infraestrutura em geral. E aí deixou de ser só telecomunicações, aí eu comecei a trabalhar com energia, comecei a trabalhar com rodovia, ferrovia, e por aí vai, né? Então, tive ali um momento de muito aprendizado, né, com todos esses setores, tentando assimilar a lógica de cada um deles, que é sempre muito particular. Inclusive, também fazendo uma nota de curiosidade sobre esse período, na subchefia eu trabalhava com o conselheiro Sérgio e com o conselheiro Gustavo. Nós trabalhávamos, eram nós três, assim, na mesma sala, praticamente. O conselheiro Gustavo trabalhava na mesma sala que eu, o conselheiro Sérgio na sala do lado. E, de certo modo, a nossa amizade vem desde esse período e acabou com uma feliz coincidência de eu poder hoje compartilhar o meu mandato com eles no Conselho. E logo depois da Presidência da República, eu aceitei o convite à época do conselheiro Paulo Burnier para ir para o CAD, e fui chefe de assessoria dele até o término do mandato dele, praticamente, né? E ali, claro, já foi, de alguma forma, uma volta para o CAD, já tinha um certo conhecimento das pessoas, de quem com quem eu tinha trabalhado, e foi, assim,
um período também muito interessante, assim. O conselheiro Paulo, acho que é um grande conhecido de todos, é uma figura muito generosa e com um brilho e uma certa vontade de ensinar a todos e, ao mesmo tempo, uma simplicidade muito proveitosa, assim, para quem quer aprender. Então, foram anos de muito aprendizado com ele, e eu acho que se eu tinha algum interesse, alguma paixão pela área antes disso, acho que depois desses anos de convivência com o Paulo, foi algo que se consolidou, né, esse interesse, vontade de trabalhar com a área. O final o mandato do Paulo à época estava acabando, lá em 2019, aí sempre bate aquela coisa, né, assim, pronto, acabando o mandato do meu chefe, para onde que eu vou, né, assim, você começa sempre a ficar um pouco sem saber para onde ir. Eu recebi o convite à época do ministro Gilmar Mendes para ser o chefe de gabinete dele. O ministro Gilmar foi meu professor na graduação ainda, lá na UNB, e desde então eu tinha um contato com ele, fazia uma assistência acadêmica, ajudava ele a atualizar o curso de Direito Constitucional dele, que é muito famoso, então sempre tive uma relação acadêmica com ele, e aí a partir dessa relação eu acabei topando o desafio, acabei indo, e para mim ali, naquele momento, seria talvez a minha despedida do antitruste, né, eu realmente já estava resignado de que não voltaria a trabalhar com o assunto, né? Na verdade, até quando eu cheguei no Supremo, houve, assim, em um determinado momento, um certo arrependimento, porque eu disse assim, pô, me dediquei muito a essa coisa e esqueci todo o resto, né? E lá eu só mexia com todo o resto, né? Então, assim, imagina, tributário, processo penal, coisas que eu só tinha visto na faculdade e que, de alguma forma, eu tive que reaprender, né, para trabalhar lá. E depois que reaprendi isso, eu disse, não, realmente agora eu não vou trabalhar mais com defesa da concorrência, né? E acabou que teve essa feliz coincidência, enfim, os destinos da vida se cruzaram e eu acabei retornando agora ao CAD como conselheiro. Mas, basicamente, foi, acho que como a maioria das carreiras de todo mundo, é um conjunto de coincidências, fatores não planejados, um pouquinho de sorte, um pouquinho na verdade, muita ajuda dos companheiros de caminhada e, assim, algo que, se eu estivesse contando essa história há 1 ano, há 2 anos, eu jamais imaginaria que eu estaria aqui conversando com vocês e estaria de volta ao CAD. Obrigado, Vitor, por compartilhar aí não só com a gente, né, mas depois desse episódio com toda a comunidade antitruste aí e todos os ouvintes do Ibracast, a sua história, a sua trajetória, que é muito bacana, a gente vê pelo seu currículo aí, são experiências fantásticas e que realmente mostram o porquê de você chegar aonde você chegou. Então, acho que nada mais é do que realmente fruto do seu trabalho aí ao longo de todos esses anos, como você falou, é uma trajetória já de 8 anos aí ou mais aí no Antitruste, por mais que tenha alguns passos em outras frentes aí nesse meio do caminho. Obrigado, Luiz. Não, na verdade, como eu disse, também muito menos mérito e muito mais, talvez, sorte, fortuna e virtude por aí, foram um conjunto de fatores que me trazem de volta ao CAD, mas que eu fico muito feliz e estou muito animado aí para contribuir. Seguindo com as perguntas aqui também, a gente, além da sua trajetória, que é algo que a gente abordou aqui, da sua fascinante trajetória, um outro tema que com certeza você já está cansado de falar sobre, mas que a gente não pode deixar passar em branco por motivos óbvios, é a interação entre concorrência e mercados digitais. Para os nossos ouvintes que ainda não sabem, o conselheiro Vitor é um dos maiores especialistas no assunto, que é o tema do seu livro recém-publicado, Direito da Concorrência das Plataformas Digitais, que é fruto da tese de doutorado dele. Então, a gente queria saber de você, Vitor, um pouco qual foi a motivação por trás da escolha do tema da sua tese de doutorado, que depois virou essa grande obra.
Obrigado, Luiz. Não sei se posso dizer que sou um grande especialista no tema, mas a gente vai se arriscando aí a falar um pouco desse assunto nos últimos tempos. Eu comecei o meu doutorado em 2017 e na época, claro, essa discussão de mercados digitais ela já vem sendo bastante explorada aí nos últimos anos. E, na verdade, na época, o maior desafio para mim era ter um recorte, né? Era ter algum tipo de abordagem que fosse minimamente original, né? Nos últimos anos, esse tema de mercados digitais ele tem sido tão explorado, né, em pesquisas aí de mestrado, doutorado, que até o meu orientador, na época, que é o professor Vinícius, né, conhecido também de todos nós, ele brincava que pensava em fazer a minha banca de defesa como uma espécie de casamento coletivo, com todo mundo que falasse de mercados digitais, meio que fazer assim, uma fileira só e todo mundo ir defendendo a coisa, porque realmente é um tema que foi explorado em abundância aí nos últimos anos. E aí eu tinha uma grande dificuldade de ter algum tipo de recorte, né, de, poxa, o que eu vou falar sobre isso que não seja algo geral e que tenha algum percentual de originalidade. E nessa época, em 2017, um tema que estava muito na moda, inclusive foi discutido em vários eventos do IBRAC, era essa discussão de concorrência e inovação, né? A gente estava vivendo uma onda de grandes fusões em que tinham esse debate, então, Dow Dupont, Bayer Monsanto, todos esses casos tinham um debate de teorias do dano relacionados à inovação. E aí, quando teve o julgamento do caso Google Shopping, lá em 2019, eu achei muito interessante, porque tinha uma discussão muito grande de inovação, e tanto quem era a favor e contra a condenação defendia, mas tem um argumento da inovação, né? Então, você pega lá a decisão da Comissão Europeia, diz que a conduta reduziu a inovação. Aí, por outro lado, tinha gente que argumentava que a conduta deveria ser objeto de arquivamento, porque aquilo era uma inovação. Eu disse, como é que esse argumento da inovação serve para qualquer tipo de sentido, né? Para argumentos que vão nos dois sentidos. E comecei a estudar um pouco dessa relação entre concorrência e inovação, que é muito conhecida, né, da teoria econômica. E aí tentei, de alguma forma, trazer isso para o controle de condutas, né? Então, na verdade, a minha tese ela é uma tentativa de trazer essa literatura mais recente de concorrência e inovação para o âmbito do controle de condutas, e aí sim, com foco, aí finalmente entrou as plataformas digitais, né? Que é o que eu queria que tivesse entrado desde o começo. Mas essa que foi mais ou menos assim a maior motivação. E eu acho que assim, os principais desafios que se colocam hoje na análise e no julgamento desses casos é tentar entender como a gente estabelece critérios jurídicos e talvez testes jurídicos para análise de condutas unilaterais, né? Condutas unilaterais é um campo que já é naturalmente muito difícil, né, da política de defesa da concorrência. Vocês que militam na área há muito tempo sabem bem disso, né? É sempre um desafio muito grande entender qual o teste jurídico, qual que é a análise de efeitos, como se a gente analisa efeito potencial, não analisa. Então, assim, no mundo de condutas unilaterais, é sempre muito difícil saber exatamente como se aloca o ônus da prova, qual que é o patamar, um estándar probatório mínimo para provar eficiências. E eu acho que, de alguma forma, todas essas discussões, elas estão vindo agora para o CAD enfrentá-las no âmbito de mercados que, além da complexidade natural desses temas, também tem essa relação de se organizarem em plataformas, de eventualmente os dados serem ativos que são importantes para esse tipo de mercado. Então, eu acho que o desafio futuro vai estar muito focado nesse debate de condutas unilaterais mesmo, né? Como que a gente vai lidar com toda essa complexidade da análise de condutas unilaterais, e em especial nos mercados digitais. Muito interessante. Conselheiro Vitor, além de mercados digitais, a gente sabe que outro tema que você gosta bastante é regulação e concorrência, principalmente pelo fato da sua atuação na Anatel e a sua atuação acadêmica como professor de Direito Econômico no IDP. Assim, na sua opinião, quais são os principais desafios da aplicação do direito concorrencial em mercados regulados? E, especialmente, como equilibrar a atuação das agências reguladoras e do CAD? Gente, se vocês me permitirem,
Eu queria emendar aqui, complementar a pergunta da Catarina, para você, conselheiro, já que ela está tocando essa interface entre concorrência e regulação, queria saber sua opinião, porque quando a gente discutia lá a Lei 12.529, quando ela ainda estava no papel, muito se discutiu sobre qual seria o papel do CAD, né, se o CAD deveria ter um papel similar das agências reguladoras ou se ele deveria ser um tribunal. Hoje a gente já tem aí 10 anos de vigência da lei e qual que é a sua opinião? O CAD se enquadra mais como um tribunal ou com o papel de uma agência reguladora? Né? Então, gostaria de complementar a pergunta da Catarina, já te pedindo licença, Catarina. Bom, obrigado pelas perguntas, Catarina e Flávia, 2 perguntas maravilhosas, assim, super, super interessantes mesmo, né? Primeiro, respondendo um pouco a pergunta da Catarina, eu acho que esse diálogo entre concorrência e regulação, que, né, já é um tema bastante explorado há muito tempo, ele hoje coloca alguns desafios diferentes do passado, né? Há uns 10 anos, 15 anos, eu acho que havia um interesse muito grande, né, por quem pesquisava esse tema, naquele debate sobre, na verdade, eu acho que 2 grandes pontos de interesse havia no passado, né, nessa interface. O primeiro é aquele debate sobre imunidade antitruste, né, que acho que durante muito tempo foi discutido, aquelas doutrinas da state action, pervasive power, né, todo aquele debate, quando será que, se tem uma regulação setorial, será se o CAD pode condenar, não pode, né? Todo esse debate foi muito explorado. E a gente tinha um outro debate que era essa concomitância ou eventual conflito de competência no controle de fusões, né? Esse debate CAD-Bacen, né? E toda essa discussão que foi muito enfrentada. Eu acho que hoje eu veria, eu acho que alguns outros desafios, né? Que são mais, vamos dizer assim, mais modernos, né, ou talvez mais contemporâneos. Um primeiro desafio que eu vejo é como a defesa da concorrência, e como o CAD principalmente, deve lidar com mercados em que, a despeito de se tratarem de setores extremamente regulados, existe a presença de novos modelos de negócio que não se encaixam propriamente dentro de uma regulação setorial, e isso gera algum problema de assimetria regulatória, né, e como o CAD tem que lidar com esse tipo de coisa, né? Há alguns anos atrás, quando da minha passagem lá pelo CAD na chefia de gabinete, o CAD analisou, por exemplo, o caso Disney Fox, né? Ou o caso AT&T Time Warner, né? E no fundo, a gente tem em todos esses casos uma discussão profunda sobre o que está acontecendo no mercado de serviços de acesso condicionado, né? O mercado de TV a cabo. Hoje você tem um surgimento dos serviços over-the-top de vídeo, por exemplo, que não se encaixam dentro da regulação tradicional. A gente tem esse mesmo problema no setor de telefonia, né, esses aplicativos de voz, WhatsApp, que fazem ligações e que também não são serviços de telecomunicações no sentido tradicional. E isso gera uma porção de desafios, né, para a Autoridade de Defesa da Concorrência, porque talvez, enfim, a gente tenha que discutir se faz sentido manter definições de mercados relevantes que são baseadas dentro de uma lógica regulatória ou não, né? Será se faz sentido olhar para esses serviços, para esses novos serviços, como integrantes de um mesmo mercado relevante? Faz, não faz? Né? E todos os desafios que a gente tem relacionados a isso. Um outro desafio também, e esse para mim é central, né, para o que o CAD está vivendo hoje, é tentar entender como que a defesa da concorrência se aplica a mercados que estão passando por uma transformação regulatória muito profunda, né? A gente teve agora, por exemplo, há pouco tempo, casos envolvendo tanto o setor de refino, né, de combustíveis, quanto o próprio setor de gás natural, que são setores que estão passando por uma transformação muito profunda, né, em termos de sair de uma estrutura monopolista tradicional, né, um player único, e que estão tentando migrar para um regime de concorrência. E aí você tem uma série de medidas regulatórias, né? No caso da lei do gás, por exemplo, no caso do mercado de gás natural, a gente tem uma lei muito recente, de 2021, que faz um novo desenho do mercado.
Então, quando o CAD está analisando esses casos, né, eu acho que o grande desafio aqui vai ser como fazer uma defesa da concorrência alinhada a uma transformação regulatória que é tão profunda, né? Isso gera diversos desafios, tanto para análise de condutas, quanto para análise de estruturas. E agora, passando um pouco aí a pergunta da Flávia, se o CAD, é uma excelente pergunta, né? Se o CAD, hoje, ele tem mais cara de tribunal, ele tem mais cara de agência. E esse debate, ele é muito rico, né? Na verdade, o debate se o CAD é uma agência reguladora é um debate que pode parecer, a uma primeira vista, ele pode parecer um debate bobo, mas ele tem tantas implicações, né? Tem tantos desdobramentos, que ele acaba se tornando muito mais profundo do que parece. Eu lembro que a primeira vez que eu fui estagiário no CAD, esse era um debate candente, né, se o CAD era ou não uma agência reguladora, principalmente pelo fato de ter um campeonato de futebol das agências reguladoras, e aí tinha o debate se os servidores do CAD podiam participar ou não, né, então, assim, você tinha essa primeira, brincadeiras à parte, você tinha desde lá de trás, né, você tinha, ainda que de uma forma jocosa, esse tipo de discussão, né? Mas o que eu acho, e aí é muito comum, né, Flávia, a gente vê, por exemplo, muita gente falando, o CAD faz uma regulação concorrencial, né? O CAD regula a concorrência nos mercados, né? E aí, assim, um pouco da experiência de quem já teve, de quem veio de uma agência reguladora, né? O mundo da concorrência, o dia a dia de uma autoridade antitruste é muito diferente do dia a dia de uma agência reguladora. Muito diferente, né? Porque, na medida em que o CAD tem uma atuação que é transindustrial, né, você lida com todos os setores da economia, é uma lógica muito diferente da lógica que você tem dentro de uma agência setorial, né? Por exemplo, lá na Anatel, de certa forma, se lida sempre com as mesmas empresas, nos mesmos mercados, e isso permite que você desenvolva uma expertise e um conhecimento muito aprofundado naquele setor. No CAD, você acaba tendo uma atuação que é focada na aplicação da moldura concorrencial, da moldura antitruste, né? E você tem que fazer o desafio de aplicar essa moldura para todos os mercados. Agora, por outro lado, então, assim, de alguma forma, parece que o CAD estaria distante de uma agência reguladora nessa sua função principal. Agora, por outro lado, existem situações muito, muito curiosas da intervenção antitruste, em que o CAD parece, de alguma maneira, está adotando a postura de um agente regulador. E isso é muito particular nos casos de fusões, e em especial em alguns setores em que o CAD, por meio de termos de compromisso de cessação e por meio de acordos, acabou, de alguma forma, desenhando as regras do jogo em um determinado mercado. Então, se a gente analisar o que aconteceu nos últimos anos na indústria de meios de pagamento, por exemplo, os TCCs que foram firmados com o CAD durante esse período, eles, de alguma forma, redesenharam completamente esse mercado, né? E redesenharam para bem, né? O meu modo de ver, inclusive, promovendo uma abertura desses mercados. Então, nesse tipo de atuação, parece, às vezes, que o CAD ele está quase que atuando como uma agência reguladora mesmo, né? No sentido de fazer um acompanhamento conjuntural desses setores, de estabelecer regras e de verificar o cumprimento de algumas obrigações. Então, essa é um pouco a forma como eu vejo ainda, né, esse debate. Muito obrigada, conselheiro. Nós sabemos que você tomou posse recentemente e ainda não participou de tantas sessões de julgamento assim, ainda. Contudo, não podemos deixar de perguntar se existe algum tema controverso específico do tribunal que tem chamado a sua atenção. Por exemplo, com o cálculo da vantagem auferida, os critérios da domicílio da pena, que são temas que estão sendo discutidos bastante recentemente. E se algum desses temas você considera mais urgente? Obrigado, Catarina. Bom, de fato, o tribunal, ele sempre está enfrentando temas, né, de alguma maneira, que são controversos, né. Eu acho que a estrutura da nova lei, de alguma maneira, propicia, né, esse tipo de situação em que os casos que chegam ao tribunal são casos em que necessariamente vai ter alguma discussão mais complexa envolvida, e isso vai dar margem para que o tribunal
faça uma definição de teses mais apurada, né, a partir daqueles debates que estão sendo levados a julgamento. Eu identifico, assim, claro, que sempre tem alguns temas, né, que são palpitantes, né, na jurisprudência, essa discussão, por exemplo, do cálculo de vantagem auferida, que na realidade já vem sendo debatida, muito debatida, desde a composição anterior, né, com o conselheiro João Paulo Rezende, a conselheira Cristiane, já debatiam muito esse tema, né, trouxeram essa discussão em muitos votos. E de alguma maneira eu também acho que tem outros temas, né, que estão sendo agora trazidos, né, de forma mais clara, e tentando identificar aqui algumas discussões que talvez eu considere mais urgentes. Um ponto que me chama muita atenção, né, principalmente quando comparo os casos que estão sendo julgados hoje no Tribunal do CAD com casos mais antigos, né, com casos anteriores, sem dúvida é o debate sobre fusões verticais, né. Os casos de fusões verticais que têm chegado ao tribunal nos últimos tempos são casos muito complexos, né, são casos que realmente adquiriram um nível de complexidade cada vez mais notável, né, e a gente tem no mundo inteiro um sentimento de que aquela nossa concepção tradicional de que fusões verticais são sempre tendentes a gerar eficiências, que no máximo elas demandariam remédios comportamentais e pontuais, ao que parece que essa visão convencional, né, que é muito baseada naquela teoria do monopolista de lucro único da Escola de Chicago, essa visão ela tem sido cada vez mais contestada. E quando a gente pega os casos mais recentes, dá para ver que o tribunal ele tem se debruçado com uma complexidade cada vez maior na análise de fusões verticais. E é por isso que eu também acho que em um excelente momento a Superintendência Geral constituiu um grupo de trabalho para discutir um guia de fusões verticais, que eu acho que, de fato, essa é uma medida muito necessária e muito urgente para a nossa política de defesa da concorrência. Então, esse é um tema que sem dúvida, vai demandar muita atenção aí da autoridade nos próximos meses. Um outro tema que também tem sido muito trazido, né, tem sido muito colocado em discussão, até um pouco antes de eu chegar no CAD, mas ainda no começo desse ano, é esse debate sobre cláusulas de exclusividade em plataformas, né, esse é uma discussão também que está sendo levantada e está sendo aprofundada aí nos casos mais recentes, no caso, até a gente teve o caso do Gympass em fevereiro desse ano, que foi julgado pelo tribunal, outras investigações que estão também em curso na Superintendência Geral, como o caso do iFood, e eu acho que esses são casos muito interessantes, não só porque eles envolvem essa organização de plataformas digitais, mas que são casos em que, quando chegarem a julgamento, o tribunal vai também ter que se debruçar sobre esse tema da exclusividade, né, no contexto de plataformas, né, e esse é um tema também muito palpitante, né, e a gente tem acompanhado no mundo inteiro as discussões em torno desse assunto. Então, talvez esses dois temas, né, fusões verticais e cláusulas de exclusividade em plataformas, são temas que são realmente muito interessantes aí e que vão ser muito discutidos no futuro. Conselheiro Vitor, só uma pergunta rápida aí, até fazendo um gancho no que a Catarina te deu de exemplo, que é o cálculo da vantagem oferida e os critérios de dosimetria. Você acha que o tribunal está pronto para ter um guia sobre esse tema? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que fazer um registro de que essa pergunta vem de uma pessoa que essa sim, especialista nesse tema. A Flávia, para quem não sabe, tem um dos livros mais importantes sobre o debate de dosimetria em cartéis, da história do direito da concorrência. Esse é um livro muito importante mesmo, gente. Deus, assim, que honra! Deixo aí uma recomendação fortíssima de leitura do livro da Flávia. Eu acho que, não sei se ainda tem para vender, que já deve ter esgotado tudo, não sei se teve alguma edição mais recente, mas é um livro realmente muito legal. Eu acredito, Flávia, que assim, esse tem sido a discussão de um guia de dosimetria tem sido
conduzida de forma muito cautelosa pela presidência do CAD e também pela Superintendência Geral, porque é um tema que, de fato, é muito difícil você fazer um guia que contemple todas as hipóteses e todas as situações, né, que eventualmente se colocam nesse debate de dosimetria. Eu imagino que, assim, a semelhança do que já acontece no guia de TCC, né, para cartéis, a gente já tem uma parte, talvez, do debate que já esteja bem assentada, mas o que a gente tem notado é que esse debate, principalmente na discussão de vantagem oferida, ele tem sempre se renovado, né, ele tem sempre se colocado nas composições, e o tribunal, volta e meia, tem que lidar com esse assunto, então, por isso, eu acho que esse é um debate que está sempre em movimento, né, e mesmo que a gente tenha um guia de dosimetria, essa discussão, é claro que ela não vai acabar, né. Eu acho que a gente tem tido uma experiência muito exitosa na dosimetria das penas do CAD, independente das divergências pontuais entre os membros do Conselho, mas quando a gente olha para a atuação judicial, para a revisão judicial das decisões do CAD, o que a gente percebe é um respeito, uma deferência muito grande do Judiciário pela nossa forma de fazer dosimetria. Então, independente da gente ter ou não ter um guia, o fato é que a gente tem uma experiência muito amadurecida nesse assunto, e isso que, para mim, eu acho que é o mais importante, e é o legado tão positivo que o CAD construiu. Bacana. Obrigado, Vitor, por também compartilhar seus pontos sobre esses temas aí bem quentes aí, que com certeza teremos grandes avanços aí dentro dos próximos anos. E até nessa questão de avanços, legados, essa é um pouco o gancho aí da minha pergunta. Queria até pedir um exercício aí, um pouco de futurologia para você, perguntar qual que é o legado que você gostaria de deixar, não só no CAD, mas também para o direito da concorrência como um todo, lá em junho de 2026, quando vai se encerrar o seu mandato, o seu período, ao menos o seu período como conselheiro no CAD, porque a gente sabe que você não vai sair tão cedo da área. Obrigado, Luiz. Bom, confesso que o tempo passa tão rápido que essa é uma pergunta que a gente realmente tem que se fazer sempre, né? Porque quando a gente pisca o olho, os anos passam e a gente tem que ter uma certa clareza. Eu confesso, Luiz, que assim, durante esses anos, eu convivi com pessoas de dentro e de fora do CAD que foram tão importantes para a área, que eu tenho até uma certa dificuldade de pensar, e pessoas tão brilhantes, né, com que eu já tive a oportunidade de conviver. Eu fui estagiário da professora Ana Frazão, trabalhei com o Paulo, enfim, tantas pessoas, né, não conseguiria nem nominar todo mundo aqui com quem eu já trabalhei no CAD, e essas pessoas contribuíram tanto, trouxeram tantas contribuições para a área, e principalmente para o CAD, né, se tornar aquilo que ele é hoje, né, quando a gente olha hoje o CAD funcionando dessa maneira, com a nova lei, isso parece, a gente toma isso como um dado, né, mas a verdade é que esse processo de estabilização institucional do CAD, ele foi um processo que ele foi longe de ser trivial, né, assim, quem acompanha a área há mais tempo, né, os veteranos da área, até o Ricardo, a Flávia, certamente conseguem até teorizar sobre esse processo muito melhor do que eu, mas por conta disso, assim, por já ter tantas pessoas que deram tantas contribuições tão importantes para o CAD, eu confesso que eu realmente me sinto numa posição muito, muito confortável de dizer que, assim, o legado que eu quero deixar é dar ao CAD bons votos, bons precedentes. Eu confesso que eu não poderia fazer mais pelo CAD. Eu tenho certeza que eu não posso fazer pelo CAD tudo o que muitas das pessoas que me antecederam já fizeram, e aqui falo não só dos ex-conselheiros, dos ex-superintendentes gerais, dos servidores do CAD, falo também dos advogados, dos economistas, de todas as pessoas que já passaram por essa área e que já contribuíram muito mais do que eu vou poder contribuir nesses 4 anos de mandato.
mas a minha ideia é deixar um legado de um bom trabalho, né, de bons votos, de boas análises, de analisar os casos com cuidado, de tentar servir a instituição, me colocar sempre à disposição da instituição para progredir nos debates que foram necessários, mas eu confesso que, em termos de legado, as minhas pretensões são muito tímidas, porque realmente dificilmente eu conseguiria superar qualquer um dos meus antecessores e de fazer mais pelo CAD do que as pessoas que me antecederam já fizeram por ele. Conselheiro, muito obrigada por essa resposta tão humilde e honesta. E já para finalizar aqui, qual conselho você gostaria de dar para os profissionais que estão no começo das suas carreiras no mundo antitruste, especialmente pensando nos ouvintes que vão participar ou estão participando já do IBRAC Júnior? Obrigado, Catarina. Essa é uma pergunta em que, assim, o risco da gente também dar um conselho ruim é muito grande. Então, eu vou dar um conselho, mas pensando que a gente, sempre que ouve um conselho de alguém, a gente tem que entender, né, as limitações dessa pessoa e todo o contexto e trajetória da vida dela, porque às vezes o conselho pode ser bom para uma pessoa e pode ser ruim para outra. Mas talvez o conselho que eu daria é tentar extrair ao máximo possível das pessoas com quem vocês trabalham, as experiências, a forma de ver o mundo que elas imprimem e, de alguma maneira, a vivência que elas tiveram no antitruste, né? Como eu disse, eu tenho certeza que muito do que eu sou hoje é resultado de convivência, de aprendizado com muitas pessoas que passaram pelo CAD, com muitos servidores do CAD, não só os servidores do tribunal, quando eu trabalhei na época, mas principalmente os servidores da SG, o que talvez faça sentido para as pessoas que estão ouvindo a gente é sempre tentar extrair ao máximo a experiência que as pessoas tiveram, né? Então, aí vocês, advogados júniores aí que estão nos escritórios, tentem ao máximo extrair a vivência que os sócios tiveram durante esses anos, tentem extrair ao máximo o aprendizado, né, que os outros advogados tiveram ao longo do tempo, né? Eu acho que aprender com os acertos e com os erros dos outros, eu acho que é sempre um caminho muito, muito interessante. E se eu puder me arriscar ainda, e esse é um conselho muito arriscado, então eu sugiro que todo mundo que esteja ouvindo ouça esse conselho com muita cautela, mas tem uma coisa que eu fiz ao longo dos últimos anos, que talvez tenha sido muito importante para eu ter tido tanta sorte ao longo desse tempo, que é sempre tentar não tomar decisões pensando no benefício de curto prazo. Quantas vezes ao longo da minha vida profissional eu recebi convites que não faziam o menor sentido. Não faziam o menor sentido do ponto de vista financeiro, não faziam o menor sentido do ponto de vista de qualidade de vida. Provavelmente, ao longo todos esses lugares que eu trabalhei, eu quase sempre optei por trabalhar mais e ganhar menos, né? E assim, isso aqui, claro que não é um estímulo a vocês não pensarem na remuneração. A remuneração é importante, ter um trabalho bem remunerado é algo importante, mas o conselho que eu dou é não focar só nos resultados de curto prazo, né? Às vezes você pode estar num trabalho que te remunera de outras formas, né? Te remunera em crescimento pessoal, em crescimento profissional, em algumas experiências que vai te trazer, em algumas portas que aquilo vai te abrir, e às vezes focar muito no resultado de curto prazo. Poxa, eu queria ganhar mais, eu queria ganhar tanto a mais, eu queria trabalhar menos, então assim, todas as vezes em que eu tomei decisões baseadas nas remunerações de curto prazo, ou no benefício de curto prazo, de ter uma posição melhor, ou de alguma coisa, todas as vezes deram errado, e todas as vezes em que eu privilegiei uma expectativa de médio ou de longo prazo para crescimento profissional, para amadurecer como profissional, isso sempre foi mais importante. Então, talvez seriam os 2 conselhos que eu daria aí. Conselheiro Vitor, muito obrigado
pelos seus conselhos, com certeza super valiosos aí para a nova geração. Esse primeiro conselho de ver, ouvir e aprender aí com os mais experientes, com certeza é sempre o melhor caminho, e realmente aí acho que faz todo sentido esse seu segundo conselho aí para a nossa geração, aí me incluo nessa, o pessoal todo mundo mais imediatista, querendo resultado sempre a curto prazo, mas no fim, quando você olha ali os ganhos indiretos, os ganhos ocultos, tende a ser sempre melhor no longo prazo. Então, conselhos super valiosos, muito obrigado. Infelizmente, o nosso episódio do Ibracast está chegando ao fim, mas antes a gente vai para o nosso último quadro, que é o quadro de perguntas surpresas, que é o quadro que a gente sempre usa para finalizar o nosso episódio com os nossos convidados, para a gente ter aquele momento mais descontraído, e onde a gente faz perguntas surpresas aí para os nossos convidados. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. Se você pudesse escolher qualquer pessoa no mundo para um café, quem seria e por quê? Nossa, eu vou dizer que eu estava com medo dessas perguntas, mas, bom, se eu pudesse escolher qualquer pessoa viva ou morta, pode ser, acho Pode que ser, uma pode ser. delimitação Viva ou importante, morta, né? de outro planeta, fica à vontade. Bom, assim, com todas as ressalvas, eu vou falar de uma figura histórica, assim, que para mim é muito interessante, assim, que todas as vezes que eu li algo relacionado, eu sempre me inspirou muito, é o imperador Marco Aurélio, de Roma. Bom, para quem não sabe, o imperador Marco Aurélio, ele tem um livro chamado Meditações, que é um roteiro, basicamente é um diário que ele escrevia ao longo dos dias dele, e, assim, acho que ao longo da minha vida eu já devo ter lido esse livro umas 10 mil vezes, assim, porque é uma fonte de muita sabedoria, assim. E se você parar para imaginar as coisas que ele escrevia, um cara que era imperador de Roma e que tinha todos os problemas do mundo, né? E ainda assim conseguir se manter são mentalmente, conseguir dar bons conselhos e conseguir enxergar a vida com valores tão nobres, eu acho que isso para mim tem muito aprendizado. Então, assim, se eu pudesse um dia tomar um café com ele, acho que seria muito, muito interessante. O Ministro Gilmar Mendes, que é o meu antigo chefe, ele sempre falava para mim que, e isso eu guardo no coração, ele fala para mim que um homem é sempre do tamanho dos seus problemas. Então, sempre que a gente vê homens que têm muitos problemas e que enfrentam muitos desafios, em geral, são pessoas que realmente atingiram um patamar de consciência e de valores que é muito interessante da gente tentar absorver. Então, se eu um dia pudesse tomar um café com o imperador Marco Aurélio, acho que, sem dúvida, se é para pensar alto, vamos pensar alto, né? Então, assim, essa seria o meu desejo. Sensacional, muito obrigado. E, conselheiro, para finalizar aqui as perguntas surpresas e para não gerar mais ansiedade, fora do CAD e da vida acadêmica, quem é o Vitor? Será que você conseguiria resumir em uma frase? Nossa, essa é profunda, né? Uma coisa meio Marília Gabriela aqui, né? Mas Vitor por Vitor, né? Uma coisa assim meio de frente com o Gabi, né? Mas eu diria um cara extremamente curioso, assim. Eu sou muito curioso, e tenho muita curiosidade, assim, muita curiosidade. E isso é bom e é ruim, assim, porque ao longo da vida eu às vezes acabo me distraindo muito, né? Sei lá, eu olho alguma coisa que eu acho interessante, eu começo a mergulhar naquilo, e quando eu vi, pô, tinha alguma outra coisa que eu deveria estar fazendo, e eu tô ali, né, lendo e relendo e aprofundando sobre aquele assunto, mas eu tenho uma certa curiosidade, assim, acho que talvez seja um traço muito característico meu, assim, muito curioso, assim, querer sempre saber das coisas, sempre ir atrás e tal, e muitas das vezes eu me pergunto no final do dia, para quê, né? E eu também não sei, né? Então, mas é um sentimento um pouco de curiosidade. Olha, conselheira, eu acho que eu sei quem deu a ideia dessa segunda pergunta, viu? A lá Marília Gabriela. Eu acho que eu sei. Olha,
Bom, a gente vai ter que encerrar, muito legal participar desse episódio com vocês, parabéns para o Ibrac Júnior, muito legal, adorei participar, e gostaria de agradecer primeiro ao conselheiro por ter topado, agradecer a Catarina e agradecer ao Luiz por eu poder participar com vocês desse episódio. Gente, eu que agradeço muitíssimo pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês e espero encontrá-los mais vezes em eventos do IBRAC, enfim, é sempre um enorme prazer. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, foi uma honra estar aqui nesse episódio com vocês. Queria aproveitar para agradecer também os outros coordenadores aí do IBRAC Júnior que estão com a gente nessa. Primeiro o Ricardo, que é o mentor de toda essa turma aí, que está botando de pé o IBRAC Júnior, o Thales Lemos, a Ellen, a Fabi e o Guilherme, todo mundo que está junto nessa, e agora reforçar de novo o convite aí pela uma última vez aí para todo mundo, que o IBRAC Júnior vai trazer muita coisa boa aí, pessoal. Um abraço. Obrigado por ouvir esse episódio do IBRACast, o podcast disponibilizado pelo IBRAC e produzido com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosini Freire Advogados. Visite o nosso site, ibrac.org.br, para conhecer nossos comitês de assuntos especializados, nossos eventos e nosso vasto material bibliográfico. Nos encontramos no próximo episódio do IBRACast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.